Estamos de volta com o Entrevistas e estamos ao vivo na fanpage da Conecta, no Facebook, no YouTube e também no canal 8 da DIL TV. A pauta de hoje é tiro esportivo. E para falar sobre isso, nós recebemos o Alexandre Guarda, gerente comercial da IR Amantino, o Rolf Paul, diretor técnico da mesma empresa, e o Daniel Tayarol, praticante de tiro esportivo. Sejam todos muito bem-vindos, incluindo os nossos convidados. Bom, vamos começar com a história da empresa IR Amantino, né? Um ícone na nossa região. Nós brincávamos no intervalo do tempo de vocês na empresa, né? Mas eu quero lembrar que a empresa é mais velha. É bem mais velha. Ela foi fundada em 1921 por João Boito. Em 1955, o saudoso Elias Ruas Amantino associou-se à família Boito e iniciou, em 22 de junho, a produção das espingardas em série. Mas, se foi por acaso que a IR Amantino e Cia Limitada nasceu, não foi ocasional o seu vertiginoso crescimento. Ele é o resultado da vontade e do talento de um grupo que faz mira em modernos objetivos industriais, produzindo em Veranópolis uma espingarda de caça com fama internacional. E é por isso que os nossos dois convidados fazem parte deste grupo da IR Amantino e vão falar conosco sobre isso. Paul, bem-vindo. Muito obrigado, uma boa noite. Vamos boa noite falar a todos. Um pouco, então, da IR Amantino de hoje, que a história eu volto um pouquinho depois, antes de conversar com o Alexandre. Perfeito. Nós conversávamos, antes de começar o entrevistas, sobre a produção de armas hoje da IR Amantino. Na realidade é o seguinte, em 2003, quando saiu o Estatuto do Desarmamento, a venda da IR Amantino para o mercado nacional literalmente caiu a zero, como praticamente todas as fabricantes de armas no Brasil, que não são muitas. E durante muitos anos o que nos sustentou foi o mercado de exportação, notadamente Estados Unidos, que é o maior comprador de armas do mundo, armas civis, depois seguido por Canadá e Austrália. Tá? Nesses últimos anos, o perfil do mercado externo tem mudado, muito em particular nos Estados Unidos com a eleição do Donald Trump, que sempre foi um armamentista ferrenho, e com isso o mercado voltou de uma certa forma à normalidade, saindo um pouquinho da histeria da era Obama. Nesses últimos anos, a produção da IR Amantino para o mercado nacional vem sofrendo incrementos pequenos, mas vem crescendo. E esse ano, para uma nossa grata surpresa, nós pulamos de 1.100 armas no mercado interno em agosto para 2.000 em outubro e provavelmente 2.300 agora no mês de novembro. Não tem os números fechados ainda. Então nós aumentamos praticamente o dobro, ou seja, dobramos a nossa produção, o que também, como foi acompanhado por uma queda no mercado internacional, hoje nós podemos dizer que nós estamos distribuídos mais ou menos meio a meio exportação e mercado nacional. Tu falaste do Obama e do Trump, né? Tu acreditas que com a eleição do Biden esse cenário vai mudar? Já está mudando. Já começa a haver uma movimentação no mercado americano no sentido de aumentarem a demanda por armamento. Naturalmente, mais nas plataformas pseudo-militares, tipo a R-15, as Black Guns, mas isso acaba trazendo, então, todo o restante, porque o Biden é abertamente desarmamentista, então isso vai ter, com certeza, um reflexo no mercado americano. Bom, nós estávamos falando da história, então, da IR Amantino, e sendo que, em 1962, saía da fábrica a primeira espingarda de canos paralelos. 10 anos depois, era a vez da primeira espingarda de canos sobrepostos. Até hoje, a única fabricada na América do Sul. Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Nos conta um pouco mais desta história da IR Amantino até aqui. Bom, a IR Amantino
ela tem uma história muito familiar. Você conviveu com o seu Elias Rosamantino e teve... E foi um grande privilégio. Eu também tive o privilégio de conviver com ele, muito mais do que conviver. Eu fui motorista dele por um tempo, eu andei com ele pelo tiro esportivo, acompanhava ele em muitas coisas. Na verdade, muitas pessoas me confundiam, perguntavam se eu era da família, se eu era filho. Não, eu sempre fui funcionário. E, na verdade, a minha história começou lá quando meus pais sempre trabalharam lá e, na época, a gente fazia isso. Os pais levavam os filhos para dentro da empresa e aí seguia adiante, né? Então, lá em 1962, saiu a primeira arma de canos paralelos, depois a de canos sobrepostos. E, na verdade, a essência das armas sempre foi a mesma. Tá? Basicamente, o que mudaram foram os processos de produção. Sempre evoluindo com técnicas novas, com produtos mais modernos, com aços diferentes e sempre foi evoluindo nesse sentido. Basicamente, modelos não mudaram, né? Nós tivemos alguns incrementos em modelos. A arma Pump, que veio depois de um tempo, foi lá em 1990, né, Rolf? 92, 93. Tivemos o incremento da arma Pump. A arma de um cano, que foi onde tudo começou, né, que foi lá com o seu João Boito, em 1921, onde ele começou a fazer as armas, e depois a gente foi. A Era 2000, que surgiu lá no ano 2000, né, e depois a Era 2001, que foi lá no ano 2001, que hoje ela ainda segue. Então esse é o histórico das armas, mas sempre evoluindo na tecnologia das armas. Nós estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Na história do tiro, então, os chineses inventaram a pólvora, os árabes a levaram para a Europa, ainda na Idade Média, e logo apareceram as armas que possibilitaram seu uso em guerra. No século XVII, com a fabricação de armas pessoais, começaram os primeiros torneios de tiro ao alvo. Com o tempo, a tecnologia fez com que os equipamentos evoluíssem junto com o esporte. Nas competições, as armas passam a funcionar com ação de gás, ar comprimido, mola ou tecnologia a laser. Bom, nós temos o Daniel Tayarol, né, que é um praticante do tiro esportivo. Daniel, bem-vindo. Boa noite, Sônia. Não é a primeira vez na Conecta, mas é a primeira vez na entrevista. Verdade, né? Obrigado pelo convite. Como é que isso começou na nossa região? Quantos praticantes hoje? Como são os campeonatos? Na nossa região ela começou, tem o nosso amigo Rolf também que participa muito. Há muito mais tempo, né, Rolf? Ele vem lá de meados de... Veranópolis começou ali no início da década de 70. O clube de caça e tiro de Veranópolis começou por ali. Então, depois dali ele veio, se expandindo. Mas aqui na nossa região, eu acho que o primeiro foi o Clube Boito, né? Nós tínhamos Garibaldi, que não existe mais. Nós tínhamos Bento, Farroupilha. E para essa região aqui, eu acho que com exceção de Passo Fundo, realmente era só Veranópolis. Era só Veranópolis, que na verdade, desde a época do seu Ruas, que tinha os atiradores que atiram, tipo o Cássio Polezelo, que atirava aqui de Nova Prata, atirava por Veranópolis. Então, várias ícones do tiro hoje, graças ao seu Ruas, que foi um grande incentivador do tiro, né? Eu acho que, Daniel, até... Nessa época, a grande maioria dos atiradores daqui atiravam por lá. Isso. O seu Ruas incentivava muito isso. E o pessoal, levava o pessoal para o tiro também. Não, vamos lá, vamos. Foi a grande ícone, a grande chave do tiro esportivo aqui para nossa região. Eu digo, que nem o Rolf falou, de Veranópolis até Passo Fundo, era ali que... E mais uma coisa, né, Dani? Vamos dizer assim... Com o surgimento da 1001, que ela começou a ser produzida em 75 e foi oficializada em 76, que aconteceu? Começou a haver uma alternativa boa e barata no mercado interno às armas importadas, que sempre foram num patamar de preço bem acima. Então isso também ajudou a popularizar o esporte do tiro a nível Brasil, exatamente por tornar mais acessível, então, para os atiradores poder começar no esporte. Sim, porque o Brasil estreou, né? Porque o tiro esportivo é uma categoria de Jogos Olímpicos, né?
O Brasil estreou, então, em 1920. Tu disseste que em Veranópolis começou na década A pedana começou no início da década de 70. O tiro esportivo naquela época, ele já estava muito bem radicado na região de Porto Alegre, basicamente no Tiro 4, que é um clube que, vamos dizer assim, é descendente do tiro de guerra 4, então é um clube bastante antigo. Já tinha uma movimentação bastante forte também na época no Clube Caxiense. Então, vamos dizer assim, nos grandes centros o tiro esportivo já estava bastante evoluído. E depois foi se infiltrando no interior. Nas cidades menores. E aqui, Dani, em Nova Prata? Em Nova Prata existe o clube, existem as duas equipes, a equipe de trap e a equipe de percurso também, que disputam o Campeonato Gaúcho junto com as outras equipes. São duas categorias? São duas categorias. A categoria de trap é uma e a categoria de percurso de caça é outra modalidade. O Rolf participa do percurso de caça, sabe mais falar do percurso do que eu né? E como é que é esse percurso? O percurso nasceu final da década de 50, início da década de 60 na Inglaterra, dentro daquela filosofia dos ingleses de terem as suas fazendas de caça. Então a pessoa ia lá, pagava ou se associava para poder então fazer uma caçada de perdizes, uma caçada de fazões, que eram criados com essa finalidade. Como muitas vezes esses caçadores ficavam muito tempo sem atirar, eles começaram a montar alguns percursos no meio do mato, no meio do campo, simulando as condições de tiro real em animais. Isso foi evoluindo, acabou sendo oficializado como modalidade a nível internacional, regido pela FITASC. Não é uma modalidade olímpica, ela pertence a um organismo independente, diferente, vamos dizer assim, o próprio TAP também, hoje ele não pertence... Ele não é olímpico, Ele não é olímpico e também tem o seu órgão internacional que rege, e eu diria que, de uma certa forma, isso até tem contribuído para que essas modalidades tenham crescido mais. Sim. Mais que o próprio tiro... o tiro olímpico, ele acaba sofrendo as ingerências, as dores de barriga, a politicagem dos comitês olímpicos, então isso começa a engessar as outras modalidades. Então, por exemplo, as modalidades de tiro olímpica, que são várias, na Europa elas são muito fortes, nos Estados Unidos pouco e no Brasil estão bastante pouco hoje. Tá? A maioria dos atiradores mais antigos, como eu, começou em modalidade olímpica, até porque não existiam essas modalidades na época, e praticamente todos migraram para essas modalidades mais liberais e com mais possibilidade de incremento de melhoria. Hoje nós temos a fossa, né? Que é a olímpica, que é registrada olimpicamente, né? E que ela tem bolsa atleta, a fossa é patrocinada, né? Ela tem bolsa do governo, o pessoal atira e tem bolsa para poder atirar, né? Então tem até atletas do exército que atiram fossa olímpica, né? Mas é a única que eu acho que é aqui no estado tem um pouquinho ainda de sobrevivência do esquite. Tá? Mas pouco, mas né? Muito pouco. Basicamente são... as duas modalidades que cresceram aqui falando no Rio Grande do Sul, né? É o trap e o percurso de caça, né? Sim, para ter uma ideia, na fossa olímpica hoje deve ter entre 20 e 30 atiradores ativos. No trap eu não sei, mas no percurso nós estamos falando em 400. No trap, em 2018, ali chegaram provas de dar 300 atiradores. Então é uma diferença muito grande entre o tiro olímpico e o não olímpico. E não baixou, no trap americano não baixou em 2019. Não aumentou? Ele não baixou de 250 atletas por prova. Exatamente. Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial. Antes disso, eu quero começar agradecendo aos apoiadores do nosso programa, as lojas Zip e Brilho da Lua, que me veste e me calço em todos os entrevistas. Agradecemos também a Thaís Santa Rosa e os supermercados Porta. Só um minutinho e nós já voltamos. Maite Busato, fisioterapeuta dermatofuncional. Atua na área de estética avançada, pré e pós-operatório, drenagem linfática,
Permita um tempo para relaxar e deixe alguém cuidar de você. Maite Busato, fisioterapeuta dermatofuncional. Às vezes, as pessoas me perguntam como eu cheguei aqui em tão pouco tempo. E a resposta que eu dou é sempre a mesma. Eu não me permitia mais perder nenhum tempo. Eu usei cada segundo e cada minuto para buscar a melhor versão de mim mesma. Sejam bem-vindos à Thaís Santa Rosa, Clínica de Micropigmentação e Estética. Hello! Bonjour! Olá! Tchau! Como é gostoso e importante ter essa vivência. Na Prime Language, o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida. Esteja preparado para mudanças, esteja pronto para brilhar. Prime Language. Há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso. Sofisticação, glamour e muita beleza você encontra na Brilho da Lua. Seus acessórios e calçados fazem seu look brilhar. Estamos esperando você. Brilho da Lua. No próximo Hora Bolas da Conecta Mais TV, a bancada mais irreverente convida ele, Alcione Graziotin, advogado, empresário e agora prefeito do município de Nova Prata. Terça-feira, a partir das 22 horas, na Conecta Mais TV. É muito nossa! Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Laboratório Multiexames. Nossa missão é fazer você se sentir confortável, tranquilo e também entregar exames de forma eficiente e resultados precisos. Atendemos coletas agendadas aos sábados e a domicílio. Laboratório Multiexames. Nossa prioridade é você. Carro novo de novo! A rede de supermercados Porta vai sortear um carro novo. A campanha Supermercados Porta Super Prêmios para você está aí. Participe! A cada R$100 em compras, troque por um cupom, responda a pergunta e concorra a um carro 0 km e a Vale Compras. Confira o regulamento. 3 endereços em Nova Prata, no centro e bairro São Cristóvão. Supermercados Porta, super prêmios para você. Tem um carro novo que pode ser seu. O sonho, a revitalização.
precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. E faltou, no final do nosso primeiro bloco, a imagem das lojas que me vestem, a Zip, e me calça, a loja Brilho da Lua. E também, neste final de semana, dos dias 5 e 6 de dezembro, acontece a 16ª edição do Festival Internacional de Folclore de Nova Prata. Neste ano, devido à pandemia, a exibição será em formato um pouco diferente. Confira um convite super especial do autor Miguel Roncato. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel Roncato e hoje eu queria falar com vocês sobre a ação solidária que o Festival Internacional de Folclore de Nova Prata está promovendo. Como vocês já sabem, em função da pandemia do coronavírus, a edição do festival desse ano vai ser inteiramente online. E é justamente em razão dessa situação de vulnerabilidade que muita gente se encontra que o festival lançou a campanha da solidariedade. Eles estão recebendo diversos tipos de doação e aí eu convido você a acessar a página do Festival Internacional de Folclore de Nova Prata no Facebook e no Instagram para tomar conhecimento dos tipos de doação que eles estão recolhendo. Eu tenho certeza que a sua ajuda vai fazer a diferença na vida de muita gente. Conto com você. Um beijo e muito obrigado. Depois desse convite super especial do Miguel Roncato, nós voltamos para o nosso programa ao vivo. Portanto, vocês podem participar. Os nossos convidados falavam em diferentes categorias de tiro esportivo. Nós, como a maioria leigos, né, vamos perguntar agora aos três quais são as diferenças entre estas categorias de tiro esportivo. Fiquem à vontade, quem... Bom, eu acho que nós vamos dividir primeiro as categorias por tipo de equipamento. Então nós temos as categorias de tiro com arma curta, que aí envolvem, que são categorias ou de alvo fixo, que principalmente as categorias olímpicas. Depois nós temos as modalidades do dito tiro prático, que então normalmente são feitas em movimento, com alvos reativos, normalmente com pistola. Assim, dando uma panorâmica bem ampla. Depois, nas armas longas também raiadas, ditos fuzis e rifles, nós temos as modalidades com carabina 22, que são modalidades olímpicas. Depois temos as categorias, ainda temos o tiro ao javali, que é um alvo móvel de papel, o javali é só o nome. Mas eu também com 22. Não é o bichinho, não é o bichinho, é o bichinho, ainda bem que de 22 vai ser complicado. Temos o tiro de fuzil, então a 100, 200, 300 metros, existem várias categorias nesse sentido. Existem outras modalidades também extra-olímpicas, como o tiro a 1000 jardas. Tem uma nuance bastante grande. Tá? A carabina de pressão também, né? Depois temos as carabinas de pressão, que eu sempre me esqueço das coitadinhas. Talvez porque eu não gosto. Mas foi a que todo mundo inicia praticamente nela, né? Por que geralmente as pessoas iniciam por elas? Barato, não tem documentação, não tem restrição. Eu comecei carabina de pressão com 8, graduei para 22 com 12, né? Então esqueci a carabina. E depois nós temos, então, as categorias de espingarda, que o grosso delas é, então, ditos tiros ao prato, que realmente é um disco de cerâmica que é lançado. Temos ainda a modalidade de PSC, que é uma modalidade de tiro policial, que é com espingarda ou semiautomática ou pump. E dentro das modalidades de tiro ao prato, então, nós temos as olímpicas, nós temos o esquite, nós temos a fossa e a fossa doble. Então, isso são as 3 modalidades olímpicas.
E fora das Olímpicas, então, temos o TEAP, temos o percurso de caça, o TEAP doble. Caça, o TEAP doble, temos ainda o Compact, que é meio que uma mistura do percurso com o TEAP. Então é uma posição fixa e os pratos é que mudam. E vão surgindo coisas novas de acordo com a criatividade dos atiradores mundo afora. E as empresas passam a produzir a partir dessa demanda dos atiradores. A gente tenta se adequar a esse tipo de coisa, tá? Porque tu tem, vamos dizer assim, tu tem o mercado da caça, que tem um perfil, e tu tens depois o mercado das modalidades esportivas, e que apesar da espingarda, estrutura, cano, bloco ser a mesma, as funcionalidades da arma começam a variar. Comprimento de cano, peso, tipo de coronha, tudo isso é feito, vamos dizer assim, de forma customizada para o atirador e para a modalidade que ele está atirando. Alexandre, A especialidade dele é essa aí. E ele comentou que ele começou com a carabina e ele não lembrava mais porque encontrou outra. Mas custa caro praticar tiro esportivo. Custa caro praticar tiro esportivo. Se você for hoje é mais caro a munição do que o próprio equipamento para atirar, né? Mas vamos lá, tudo tem que ter um começo, né? Então, geralmente nós oferecemos geralmente quem começa no tiro ao prato, o Rolf e o Dani sabem bem disso, geralmente quem vai começar sempre começa com uma boito, tá? Geralmente o pessoal começa com uma boito, né? Pelo custo-benefício, por ser uma arma durável, por ser uma arma boa, então começa com uma boito. Hoje tu tem uma gama de valores que tu vai poder comprar uma arma de R$ 2.500 para praticar o tiro ao prato, ou tu vai partir para uma arma, uma mais top, que tu vai pagar no máximo R$ 7.000 hoje, né? Então, claro, que depois disso, depois desse início, às vezes o pessoal começou com uma boito, daqui a pouco vai para outras marcas com um valor agregado maior, mas hoje custo-benefício e boito. Não tenha dúvida, tá? Hoje eu não saberia te precisar exatamente o que se gasta numa prova. O Daniel e o Rolf podem precisar, mas não é entre inscrição, munição, todo esse... Né, tem viagem, tem... Na prova de trap, falando em prova de trap, que nem o Giovanni falou, que todo mundo que começa no tiro esportivo inicia uma boito. Eu sou mais prova que isso, que iniciei com uma boito. O Rolf teve um grande mistério em fazer a coronha, a menor coronha feita até hoje na boita, né, Rolf? Então, tipo... E funcionou, hein? Funcionou. Privilégio, porque, tipo assim, é um desafio por causa da minha estrutura do meu braço. Sim. Né? Então, tipo, ela tem que fazer uma coronha sob medida. Existe personalização de armas? Sim, principalmente nessa parte, vamos dizer assim, porque numa arma de caça, a alça de mira da espingarda é a coronha. Então a gente tem todo esse trabalho quando a pessoa quer de fazer toda uma customização, vamos dizer assim, tipo um terno sob medida. Ou seja, a gente faz a coronha para as medidas do atirador. Lógico que a gente ainda tem alguns recursos de colocar regulagem nas coronhas, quer dizer, o atirador pode aí terminar fazendo um ajuste fino para si, mas isso tem e é fundamental no tiro. É fundamental o tiro esportivo. Que cada um e tem suas necessidades específicas, exatamente, né? Porque cada biotipo, cada pessoa tem um jeito. Então dá para fazer um tamanho médio que atende mais ou menos bem, sim. Mas dificilmente ele vai ser o ideal para alguém. Porque, tipo, ninguém é igual a ninguém. Modo de dizer, o tamanho de braço, o tamanho de estrutura, tipo de caixa aqui também, tipo do encaixe, cada um tem o seu perfil, modo de dizer, né? Por isso das técnicas de regulagem de coronha regulável. E conforme a evolução disso também, o pessoal vai... eu não atiro mais com... Porque no começo, geralmente o atirador faz uma arma, pega aquela que foi feita e começa a atirar. Depois não, ele começa a personalizar para ele, porque daí ele também quer mais desempenho. Ele vai se sentir confortável, né? Exatamente. No começo... O que é melhor para ele, né? O que é melhor para ele. E ele tem que se sentir confortável, né? Então, por isso Daniel, tu estás indo amanhã para Uberlândia, né? Amanhã viajamos para Uberlândia.
Tu e mais quem? Vai de Nova Prata, o Luiz Carlos de Tofol, o Didio, né? Uhum. O Lucas Holderin e o Ronaldo Girardi e o Ronaldo Paludo. Final da Liga Nacional. Muito bem. Então lá que nós estávamos falando antes nos bastidores, que o dono do clube estava aí esses dias, né? O Conrado. O Conrado. Estava aqui em Vilanópolis e vai receber lá mais de 1.000 atiradores, entre amanhã e domingo. Veranópolis também vai ter uma equipe? Vocês não, sabem? Na verdade, não vai ter. Só voltando uma coisinha que tu perguntasse pro Dani, a questão do custo. Tu pode pensar o seguinte, entre inscrição e munição, começa em R$400 uma prova, fora o resto. Então uma prova, se tu pegares como a gente pega muitas vezes, vai atirar longe, aí tu começa, é combustível, é hotel, é refeição. É viagem, é deslocamento, é munição. Para chegar a R$1.000, R$1.500 por uma competição, não para um treino, mas para uma competição, para chegar em R$1.000, R$1.500 de despesa, é ligeirinho. Tirando a arma, né? Que no então, caso na realidade, o menor custo aqui ainda é a arma. Daniel, esse pessoal, por exemplo, a tua equipe aqui de Nova Prata, tem patrocínios? Não. Costuma-se... Não. Cada um por si. E vamos atirar. Tá, agora uma pergunta, tanto para quem vende, né, Alexandre? Apesar que tu também praticas tiro esportivo. Na verdade, Bom, eu e tu então estamos, né? Acompanhei bastante, mas não... Mulheres nesse segmento? Tem. Tá crescendo. E como são as armas para as mulheres? Do mesmo jeito que qualquer outra arma para um homem. Não, na questão, por exemplo, da personalização. Do tamanho. Vai pelo É o que nós falamos que ela tem que fazer o ajuste. É pelo físico. A gente tenta fazer o mais leve possível, tá? Independente se for para homem... Não, para mulher geralmente, tá? Porque... Quer dizer, existe uma diferenciação. Na personalização, na verdade, né? Porque o que a gente tenta fazer? A coronha da mulher geralmente é diferente, é mais fina, ela tem uma angulação diferente. A gente tenta tirar peso na arma para deixar mais leve o equipamento, porque... Normalmente, qual é o peso de uma arma, Alexandre? 3 quilos. 3 quilos. 3,5 quilos, dependendo da... Isso consegue ficar mais leve ou Tu tira 200 gramas, 150, não mais do que isso. Também não faz muita... É mais fácil. Faz. Ao longo de uma prova de 100 pratos faz diferença. Faz uma diferença. Porque é a repetição. Porque não é uma vez. Sim. Até porque nós temos algumas normas que a gente não pode... você faz... não, ela tem uma norma, a espessura tem que ser daquele tamanho, a parede tem que ser daquele tamanho, então a gente não pode, às vezes as pessoas dizem, não, põe o mais fina, não tem problema. Não é que não tem problema, nós temos que cumprir normas. Por causa do impacto que ela dá e ela pode rachar, né, ela pode... Então... Tipo, nós estamos mexendo com uma coisa que se alguma coisa for feita errada pode machucar alguém. É isso aí. Então não dá para brincar. E existem normas, como o Alexandre falou, existem normas internacionais que têm que ser respeitadas. Nós temos mulheres atiradoras em Nova Prata, Daniel? Em Nova Prata? De caça e pesca? Não, em Nova Prata não. Hoje não. Bom, mulheres então. Veranópolis tem. Tá na hora de começarmos. Né? Tinha umas quantas aí que estavam se ensaiando. Eu tô esperando para ver se alguém patrocina, né? Assim, uma 8, de repente. Em Veranópolis tem. Tem, a Manuela atira. Lá em Veranópolis tem a Manuela. E participa, inclusive, de campeonatos. Dos campeonatos estaduais. Bom, então nós vamos novamente para um breve intervalo comercial, agradecendo a mais patrocinadores deste programa e hoje um agradecimento especial à Fração Odontologia e um abraço para uma das minhas dentistas da clínica, Daniele Muraro. Nós agradecemos também o Laboratório Multiexames e a Escola de Idiomas Prime Línguas. É só um pouquinho e nós já voltamos. Às vezes, as pessoas me perguntam como eu cheguei aqui em tão pouco tempo. E a resposta que eu dou é sempre a mesma. Eu não me permitia mais perder nenhum tempo. Eu usei cada segundo e cada minuto para buscar a melhor versão de mim mesma. Sejam bem-vindos a Thaís Santa Rosa, Clínica de Micropigmentação e Estética.
Laboratório Multiexames. Nossa missão é fazer você se sentir confortável, tranquilo e também entregar exames de forma eficiente e resultados precisos. Atendemos coletas agendadas aos sábados e a domicílio. Laboratório Multiexames. Nossa prioridade é você. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Maite Busato, fisioterapeuta dermatofuncional. Atua na área de estética avançada, pré e pós-operatório. Drenagem linfática. Permita um tempo para relaxar e deixe alguém cuidar de você. Maite Busato, fisioterapeuta dermatofuncional. No próximo Hora Bolas da Conecta Mais TV, a bancada mais irreverente convida ele, Alcione Graziotin, advogado, empresário e agora prefeito do município de Nova Prata. Terça-feira, a partir das 22 horas, na Conecta Mais TV. É muito nossa! Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Hello! Bonjour! Olá! Tchau! Como é gostoso e importante ter essa vivência. Na Prime Language, o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida. Esteja preparado para mudanças, esteja pronto para brilhar. Prime Language. Há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Carro novo de novo! A rede de supermercados Porta vai sortear um carro novo. A campanha Supermercados Porta Super Prêmios para você está aí. Participe! A cada R$100 em compras, troque por um cupom, responda a pergunta e concorra a um carro 0 km e a Vale Compras. Confira o regulamento. 3 endereços em Nova Prata, no centro e bairro São Cristóvão. Supermercados Porta, super prêmios para você. Tem um carro novo que pode ser seu. Sofisticação, glamour e muita beleza. Você encontra na Brilho da Lua. Seus acessórios e calçados fazem seu look brilhar. Estamos esperando você. Brilho da Lua.
Bom, é impossível desassociar a história da ER Amantino do comendador Ruas Amantino, que também foi prefeito de Veranópolis. Alexandre, nós comentamos no primeiro bloco, né, o prazer que foi de ter convivido e principalmente aprendido. Claro, falo por mim com o seu Ruas, né? Aliás, o Rolf falou que tem que segurar para não falar. Ele era um dos poucos que me seguravam para falar, eu ficava quieta. Eu conseguia ficar quieta ouvindo as histórias dele, né? Rolf, como é que tu chegaste a ER Amantino? Eu cheguei a ER Amantino em 1975. Eu vim com meu pai para falar com o seu Ruas para encomendar uma arma para eu começar a atirar. Com 15 para 16 anos. Ele disse que não. Eu perguntei se podia antes, ele disse que poder não podia, né? A legislação é que na realidade não tinha legislação pertinente. Tá? Eu não podia ter arma, mas atirar não tinha problema nenhum. Atirar, podia atirar. Podia, não tinha nenhuma intervenção. E aí, exatamente por ter começado a atirar a fossa olímpica, que era o que o seu Ruas atirava, acabei fazendo amizade com ele. Aí, depois, quando eu entrei na faculdade, eu pedi o estágio para ele. E eu trabalhei em janeiro e fevereiro de 1981 aqui na ER Amantino como estagiário. E de lá para cá eu mantive um vínculo de amizade com ele e com outras pessoas aqui da fábrica, que acabou me levando a retornar a Veranópolis em 2009, já, aí sim como funcionário, como diretor técnico da empresa. Eu já estou praticamente há 12 anos trabalhando aqui. Então, é uma história, né? O meu primeiro dia de trabalho foi engraçado, porque não precisava me apresentar, foi mais eu dizer que agora eu estou trabalhando aqui. Mas tudo bem. E Alexandre, né, tu já comentaste que tua história veio de pai para filhos, né? De pais para filho, né? Que os teus pais trabalhavam lá. As tuas lembranças do comendador Ruas? São lembranças boas. O seu Ruas era uma pessoa, para mim, eu posso falar, eu aprendi muito com ele, porque eu andei muito com ele. Eu convivi com ele, eu entrei na fábrica em 1991, né? Comecei na produção, não conhecia o seu Ruas, não fazia nem ideia de quem era o seu Ruas na época. Eu tinha 14 anos, então... Né? Viu? Tu começou a tirar cedo, ele começou a trabalhar cedo, tá? Na época podia começar a trabalhar com 14 anos. Também podia. E depois que eu fui, depois da produção, eu acabei indo para assistência técnica, que lá eu comecei a ter um convívio maior com o seu Ruas, né? Então, eu acompanhei ele em viagens até no Campeonato Continental de Tiro de São Paulo, de Americana, eu tive com ele lá. Ficamos 15 dias lá. Então, tu aprendia muita coisa com o seu Ruas. Assim, ele era uma pessoa de um coração enorme, né? E uma grande história de vida, né? Uma grande história de vida. E assim, ele te ensinava que o certo é certo. Com ele não tinha meias palavras. Se ele tinha que te dizer alguma coisa, quantas e quantas vezes ele te dava um xingão no bom sentido, né? Mas ele queria te mostrar alguma coisa que tu devia aprender alguma coisa. Então eu só levo lembranças boas do seu Ruas, todas. Quantas pessoas trabalham na ER Amantino hoje, Alexandre? Hoje nós temos uma equipe de uns 350 entre as três empresas, né? No grupo todo. Que tem a empresa de microfusão. Tem também, a microfusão, né? E a Inox. Que daí hoje era uma empresa de talheres, né? Cutelaria, e agora ela migrou para rodoviário, né? Então ela faz fechamento de furgões e outras coisas, né? Então, mas na época o seu Ruas era um sonho do seu Ruas. A cutelaria. E começou por lá. E Daniel, como é que tu foi pro tiro esportivo? Na verdade, se iniciou lá em meados de 2014, né? Que nem eu falei. Iniciamos na carabina de pressão. E depois da carabina de pressão, que aí foi pro tiro esportivo. Que daí que nem nós estávamos falando. Que quem atirar parece que a pólvora vicia. É o cheiro da pólvora. O cheiro da pólvora vicia. E aí que tudo iniciou, devagarinho. E foi indo e foi começado os treinos aqui. A gente treinava em Veranópolis também, que nem nós comentamos da arma. A primeira arma que eu tirei foi com a B8, que foi o desafio. Que nem foi falado aí de fazer por causa da estrutura, que era uma arma menor, uma coronha menor, e que nem foi falado, com uma coronha de mulher,
Ela tem que ser mais leve e tal, mas ela tem que ter as dimensões padrão. Por quê? Porque ela pode, né, ela tem que ser firme, ela não pode ser, faz uma parede que nem o João falou, uma parede menor. Por causa que com o impacto de muitos tiros repetitivos, ela pode vir a rachar, vir quebrar, enfim. Quantas pessoas praticam tiro esportivo em Nova Prata, Daniel? Em Nova Prata, campeonatos estaduais, entre as duas modalidades e a carabina de pressão também, eu acho que passam de 60 a 70 pessoas. Porque a carabina de pressão também, ela tem o campeonato... Ela movimenta muito. Ela movimenta bastante, tem o campeonato gaúcho deles e eles têm um grupo, que nem o Rolf falou, é o início e é a customização menor, né? É o custo menor do... E a burocracia também. E a burocracia. Hoje existem armas de carabina de pressão, que nem nós estávamos comentando, que elas são mais superiores que uma arma de fogo, modo de dizer. Nós temos a participação da Doris e do Luiz de Tufol e da Mari Prigo. Rolf, para quem pretende, para quem tem curiosidade em entrar na prática do tiro esportivo, o que tu tens a dizer a estas pessoas? Olha, eu acho que a primeira coisa que é interessante, isso esse ano infelizmente não é viável, o ano também está terminando, dá uma olhadinha no site da Federação Gaúcha de Caça e Tiro, fgct.com.br, e vê onde é que tem alguma prova de tiro perto da sua residência. E pega um fim de semana quando tem a prova e vai lá ver. Vai ver como é que é. Interessante conhecer antes de praticar, conhecer, né? Vai lá olhar, ver que tipo de ambiente é, quais são as pessoas que circulam. Tu vai ver também as modalidades, tem possibilidade de diversas modalidades, porque a visitação aos clubes, ela é aberta. Sim. Não existe restrição, não tem que apresentar carteirinha, não sei, em dia de prova o acesso em todos os clubes é livre. Tá? Então eu acho que a melhor maneira de começar é ir lá ver em loco, ver o que é, como é que é. E trocar ideias com quem já pratica, ideias, né? Falar com as pessoas. E naturalmente as diversas regiões aqui do estado do Rio Grande do Sul, cada região tem a sua característica. Então, por exemplo, existem municípios onde o tiro de revólver é muito forte, em outras nem tanto. Então, existem essas peculiaridades que a pessoa também vai ter que ver o que é disponível na sua região. Sim. Pega as regiões do tiro a bala, tem muita região do tiro, como você falou, do tiro a bala, que é só o tiro a bala, né? Só tiro a bala, exatamente. Tá? E nós, inclusive, agora estamos com um clube novo também na região, que tem a proposta das duas coisas, tanto do tiro ao prato como também ao tiro a bala, que está dando mais uma movimentada, então deveremos ter mais um incremento da atividade do tiro esportivo aqui na região. Isso é muito bem-vindo, tudo que vier a somar para nós é muito bem-vindo, mas eu acho que ainda o caminho melhor é ir em loco, ver, assistir, conversar com as pessoas. E para iniciantes, Alexandre, nós já falamos da carabina, né? Qual é a tua sugestão através das armas Boito? Hoje nós temos, para iniciantes, nós temos a Reunatrap, que geralmente é onde o pessoal começa, que é uma arma de um cano, uma arma mais simples, né? Mas tudo depende do atirador, dele ir lá, porque geralmente no clube, quando eles vão lá conhecer, alguém sempre vai estar lá e vai pegar pelo braço e vai dizer, vem cá, vem dar um tiro, vem cá que eu vou te... Vamos lá. Quer dizer, a pessoa já tem uma experiência para... E assim, e é mostrando e levando que as pessoas vão engrenando no tiro. Mas hoje geralmente, o pessoal começa com a Reunatrap, né, que vai lá na faixa de R$ 2.500. Aí depois sobe um nívelzinho a mais, aí vai para arma de 2 canos sobrepostos, pode pegar uma Miura 1 e depois parte para a era 2001. Né? Que daí chega num que daí a era 2001 seria o topo de linha da Boito, né? Nós contamos também com a participação do Cássio Polezelo, que aqui foi lembrado, né, Dani, como um dos primeiros praticantes de tiro esportivo de Nova Prata. Dani, e para ti, o que tu dirias para quem pretende começar? Olha, foi que nem nós falamos agora, que nem o Rolf disse. Procurem
um evento, uma prova, tanto de percurso como de trap, qualquer modalidade, e vá ver. Porque as pessoas têm uma visão de arma. Sim. Né? Que a arma é uma visão que ela fica panorâmica. A arma é qualquer tipo, ela é hoje, pro tiro esportivo e pro esporte, ela é que nem uma bicicleta, que nem nós falamos primeiro, né? Então não tem restrição. Vai e vê em qual delas tu se adapta para começar. Os treinos da equipe pratense acontecem no Caça e Pesca, né? No Caça e Pesca. Isso, e as pessoas têm acesso? Tem acesso. O clube ele fica aberto, ele não tem restrição para tipo, pode ir lá, pode assistir, pode ver. Óbvio que para praticar, sim, tu vai ter que estar apto. E apto com CR, com guias de tráfego. Nada irregular. Sim, quer dizer, tem uma legislação para ser atendida, Psicoteste, teste prático. Vamos dizer assim, a legislação ela é bastante restritiva ou bastante cautelosa no sentido de colocar a mão do cidadão numa arma. Então, eu acho que isso está certo, isso salvaguarda a sociedade, salvaguarda nós atiradores também. E até a brincadeira, né? Se for casar com um homem, pegue um que seja atirador, que já vem com atestado de bons antecedentes, análise psicológica. Já vem tudo no pacote. Já vem no pacote. É um bom conselho. Mulheres, né, que pretendem casar, já vejam se o cara atira e tem tudo isso. E hoje, para te conseguir a concessão desse CR, ela é mais burocrática que tu tirar uma carteira de motorista. Pode dizer. E tu não pode ter nada irregular. Né? Nada. Sim. Nada. Bom, nós chegamos ao final do nosso programa, agradecendo ao Rolf, ao Alexandre e ao Daniel por participarem. Nós nos encontramos na próxima segunda-feira, mas antes, agradecendo mais alguns patrocinadores deste programa: Materiais de Construção Espanhol, a Unimed Vale das Antas, a Dilnet Telecom, a Maite Proença, Fisioterapia Dermato Funcional. Obrigada principalmente a quem nos acompanhou. Até mais.